Cara, e o Brasil hoje, hein? E a seleção brasileira? Que partida horrorosa. Qual o torcedor que esperaria que o Brasil ganhasse da França? Só o cara que sonha e que flutua, porque a seleção brasileira ganhar da França com esse time, impossível. Primeiro tempo do jogo, França dominou 100% a partida. Dominou defesa, dominou meio de campo, dominou ataque. Tocou, fez o que tinha que fazer, dominou o Brasil não viu a cor da bola, teve 2 chances com o Rafinha, que no primeiro tempo foi o melhorzinho dentro da partida, Vinícius Júnior apagado no primeiro tempo. Apagado, errando passe, errando dribles, e não finaliza, Vinícius morto na partida. Mas antes de eu falar do segundo tempo, deixa eu te perguntar, você já me segue? Então me segue aí, dá o like no vídeo, tá? Me segue. Cara, e o Brasil volta pro segundo tempo, com o Luiz Henrique fazendo total diferença no jogo. Aos 3 minutos, o Brasil tem uma chance de gol com o Martinelli, mas não converte. Logo depois, o Wesley tem uma bola enfiada pelo Casemiro, entra de frente pro gol, o Pamecano faz uma falta por trás e é expulso. O Brasil fica com mais 1. E a França com menos 1, é claro. E a gente pensa assim, agora o Brasil vai melhorar. Entrou o Luiz Henrique tá bem, né? E o Vinícius Júnior de um lado, a França com menos 1. Mentira. O Brasil teve lances e relances esporádicos, pouquíssimos, e a França continuou jogando como se estivesse jogando com o mesmo número de jogadores, não sentiu a expulsão. França jogando como veio do primeiro tempo, jogando normal, fluindo o jogo, tocando a bola, chegando, tanto que aos 17 minutos a França, em passes de bola, entra dentro da área e faz 2-0 França contra o Brasil. Brasil, mesmo com um jogador a mais, parecia que estava jogando com o mesmo número de jogadores. França continua melhor no segundo tempo, mesmo com um jogador a menos. O Brasil tem uma substituição e entra o Danilo, jogador do Botafogo. Danilo muito bem na partida. Entrou, também ajudou a melhorar a dinâmica. Mas a gente precisa ponderar um jogador em específico. É o nosso camisa 10, que não é o Neymar. Hoje veio nas costas de Vinícius Júnior, o pior jogador em campo. O pior já não é de hoje, já há bastante tempo o Vinícius Júnior não mostra que tem merecido ter tantas oportunidades. Para mim, é o jogador que mais oportunidade tem de mostrar alguma coisa e é o jogador que menos mostra. Entre todos os técnicos que passaram pela seleção brasileira e vem fazendo convocações, o que menos merece vestir a camisa da seleção brasileira pelo nome que tem é o Vinícius Júnior. Porque os números dele são péssimos. Um jogador que não tem 10 gols com a camisa da seleção e joga anos na seleção brasileira. Um jogador que não finaliza bem, não dribla bem, não toca bem, não lança bem. Um jogador nulo com a camisa da seleção. Um jogador de clube, ele é maravilhoso. No Real Madrid ele decide, ele resolve, ele corre, ele bate, ele faz gol, ele é artilheiro, ele é o melhor em passe, ele é melhor em tudo. Mas a gente está falando de seleção brasileira e na seleção brasileira não. Bom, com a entrada do Danilo, a seleção melhorou. Né? O Danilo já chegou dominando, as bolas paradas é minha, bati escanteio, bati a falta, e numa dessas, numa cobrança de falta, ele cruza uma bola na cabeça do Casemiro dentro da área, o Casemiro escora, o Luiz Henrique pega, cruza para dentro da área, e o Bremer escora e faz 2-1 Brasil. E a gente pensa que vai, de repente, dar um ânimo. Até tentou dar um ânimo, mas a França não deixou. A gente não pode esquecer que do outro lado tinha a França. E aí a França continua jogando bem, continua dando pressão, continua jogando como se o Brasil não tivesse com um jogador a mais. Merecido. O Brasil não tem um time bom, não tem um time entrosado, o Brasil não tem jogadores que se destacam, mesmo tendo muitos nomes que se destacam em suas equipes, mas que na seleção não está dando resultado. E a gente pode dizer que, de repente, não estão tão entrosados, e pode ser que não esteja, e a gente vai ficar na expectativa de quando o Brasil se concentrar para a Copa do Mundo, que esse time melhore. Porque, por enquanto, o time do Brasil não tem time para disputar com a Argentina, com a Espanha, com a França, e não tem time para disputar com muitas seleções. Chance de ser campeão, só mesmo depois de um período de muito treino, para ver se eles se entrosam, e eu tenho certeza que, principalmente, o Vinícius Júnior vai dormir hoje com aquela canção que a torcida lá nos Estados Unidos gritou. Olê, 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 olá, Neymar, Neymar. É uma sombra que vai continuar sendo para alguns jogadores, principalmente para o Vinícius Júnior, que não consegue pegar o protagonismo desse time que está dependente de um jogador que está aposentado.
Neymar é o nome dele. Bom, se você chegou até aqui no vídeo, não esquece de dar o gostei, não esquece de seguir aqui. Eu te espero aqui no próximo vídeo.